Bom dia, amigos, irmãos, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, o artista plástico, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Estamos aqui hoje para fazer o estudo do livro Santo Grau e a Linhagem Sagrada, capítulo 2, os cátaros. E também gostaria, antes de mais nada, antes de começar nossos estudos, agradecer ao nosso irmão José Ailton, ao nosso irmão Flávio Vinícius, a nossa irmã Malu e todos os demais irmãos que ajudaram, a nossa irmã Osmarina, certo? Osmarina e eu fazemos parte de, de projetos humanitários internacionais e aí as coisas estão caminhando não tão bem, nem para mim nem para ela financeiramente, e aí ela teve alguns problemas, mas agradeço a todos vocês e vamos seguir com o estudo. Gostaria também de mandar lembranças para nossa amiga Maria Mônica, que sempre diariamente conversamos, e para o irmão Cláudio Senescal, que deseja sua recuperação, irmão. Irmã Maria Mônica, bom, irmã Maria Mônica, eu gostaria que você mandasse um abraço ao grande mago, o Caleb, né? Caleb é um grande estudioso dos mistérios antigos e na magia, um adolescente promissor. Parabéns, Caleb, pelos seus estudos. Muito obrigado pelo livro, viu, de magia. Vou ler, sou apaixonado por magia. Vivo praticando magia constantemente, diariamente. Vamos ao estudo, né? Vamos lá, pessoal, começando nosso estudo, né? Como em Bizâncio havia elementos de complacência e decadência e de fraqueza trágica em torno da região despreparada para enfrentar as invasões que sobreviveram depois, a nobreza do norte europeu e a Igreja Romana sabiam dessa vulnerabilidade e estavam ávidos por explorá-la. Por muitos anos, eles tinham invejado a riqueza e o luxo do Languedoc, e a Igreja tinha razões para interessar-se. Sua autoridade na região estava enfraquecida. Além disso, no Languedoc, enquanto a cultura florescia, algo mais florescia também: a maior heresia da cristandade medieval. Nas palavras da Igreja, que estava infectada pela heresia albigense, a lepra louca do sul. Era assim que a Igreja Católica se expressava com nós todos da região sul da França, os cátaros e os descendentes da linhagem sagrada, né? Era a lepra louca do sul. E a igreja tinha razões para interessar-se. Algo mais florescia também. Embora os adeptos dessa heresia, fossem essencialmente pacíficos, eles constituíam uma ameaça grave à autoridade romana. O mais grave que Roma experimentava até 3 séculos depois, quando os ensinamentos de Martim Lutero iniciaram a reforma. Por volta de 1200, havia uma perspectiva real de que o catolicismo romano, como forma dominante do cristianismo, fosse substituído no Languedoc pela heresia. Ela estava se irradiando para outras partes da Europa, especialmente nos centros urbanos da Alemanha, Flandres e Champagne, o que era ainda mais ameaçador aos olhos da Igreja. Os hereges eram conhecidos por vários nomes. Em 1165, eles haviam sido condenados por um conselho eclesiástico no Languedoc, na cidade de Albi. Por esta razão, ou talvez porque ali continuasse a ser um de seus centros, eles eram chamados com frequência de albigenses.
Em outras ocasiões eram cátros, na Itália patarines. Não raro eram também estigmatizados como nome de hereges anteriores como ariano, marcionistas e maqueístas. Albinege e Catro eram nomes genéricos, não se referiam a uma única igreja coerente como aquela de Roma, com a teologia e doutrina fixa, codificada, definitivas. Os hereges em questão pertenciam a uma multidão de seitas diversas, muitas sob a direção de um líder independente, cujo nome seus seguidores assumiam. Essas seitas se atinham a certos princípios comuns, mas divergiam radicalmente nos detalhes. Muitas de nossas informações provêm de fontes eclesiásticas, tais como documentos de inquisição. Criar um quadro a partir de tais fontes é como tentar compreender a resistência francesa a partir de relatórios da Gestapo. Assim, é virtualmente impossível apresentar um resumo coerente e definitivo do que realmente constituiu o pensamento cátaro. Em geral, os cátaros acreditavam numa doutrina da reencarnação e no reconhecimento de um princípio feminino da religião. De fato, os pregadores e professores das congregações cátaras conheciam como por fins, eram conhecidos perfeitos, eram de ambos os sexos. Hoje, como na igreja anglicana, que existe os, é, os, os reverendos, né? E tem as os reverendos são padres e tem as sacerdotisas, né? Anglicanas. Ao mesmo tempo, rejeitava a Igreja Católica e negavam a validade da hierarquia clericais ou de intercessores oficiais e ordenados entre Deus e o homem. No centro desta posição reside um princípio importante, o repúdio à fé, pelo menos na forma em que a Igreja a prega. No lugar de fé aceita em segunda mão, os cátaros insistiam no conhecimento direto e pessoal, numa experiência religiosa ou mística, aprendida em primeira mão. Essas experiências chamavam-se gnoses, dos termos gregos para conhecimento, e os cátaros a privilegiavam sobre todos os credos e dogmas. A ênfase no contato pessoal direto com Deus tornava supérfluo padres, bispos e outras autoridades eclesiásticas. Bom, pessoal, depois da nova ordem de Cristo, alguns de nós irmãos, né, que aqui é uma escola iniciática, né, discreta, não secreta, que hoje não existe mais a necessidade de ser secreto, certo? E eu particularmente acredito que seria muito importante, mesmo entendendo que nem todas as pessoas vão estar mentalmente e ter evolução para entender um rito dos mistérios antigos na atualidade, né? A maioria da população planetária está com a mente controlada por religiosos, mas se faz necessário que o conhecimento vá a todos, porque todos nós precisamos evoluir e não ter conhecimentos guardados para poucas pessoas, eu acho tão pequeno, entende? E não vejo a necessidade de sedes, de templos. Templos somos nós mesmos, né? É, é, tô grão-mestre, mas isso não representa nada. É, é necessário, mas a liderança se faz
com cada um de nós é líder de si mesmo, ninguém precisa de gurus, de mestres, de mentores, não. Só basta querer e evoluir, entende? Vamos desapegar dessas convenções antigas que só são para ganhar dinheiro. Na verdade, religiões são grandes negócios, onde pessoas mais leigas são, não digo leigas, que tem um grau de evolução um pouco mais arcaico, né? Porque você veja, existem pessoas que são formadas, doutoradas, são altamente cultos, mas o estado vibratório energético deles ainda é um pouco leigo e se tornam vítimas de líderes religiosos e políticos, né? São de fácil manipulação, alguma carência emocional, algum fator dessa forma, né? Então, até o grau evolutivo como um ser espiritual mesmo. Os cátaros eram também dualistas. Todo pensamento cristão podia certamente ser visto como dualista, pois insistia no conflito entre dois princípios oponentes, o bem e o mal, espírito e carne, alto e baixo. Mas os cátaros levavam a dicotomia muito além do que o catolicismo ortodoxo estava preparado para aceitar. Para os cátaros, homens eram as espadas com os espíritos. Vamos lá. Para os cátaros, homens eram as espadas com que os espíritos lutavam, sem que ninguém visse em suas mãos. Todavia, a criação estava imersa numa guerra perpétua entre dois princípios irreconciliáveis, luz e escuridão, espírito e matéria, bem e mal. O catolicismo posicionava um Deus supremo, cujo adversário, o demônio, era definitivamente inferior. Os cátaros proclamavam a existência não de um Deus, mas de dois, com posições mais ou menos compatíveis. Um deles, Deus era um ser ou princípio de puro espírito, limpo de manchas da carne. Era o Deus de amor, considerado incompatível com o poder. Ora, a criação material era uma manifestação de poder. Ora, era intrinsecamente mal. Toda a matéria era intrinsecamente má. O universo, em síntese, era obra de um Deus usurpador, o Deus mau, ou como os cátaros o chamavam de Rex Mundo, Deus do mundo. O catolicismo repousava no que podia ser chamado um dualismo ético. O mal, embora saído talvez do demônio, manifestava-se primeiramente através do homem em suas ações. Em contraste aos cátaros, viam a realidade totalmente impregnada de uma forma de dualismo cosmológico. Esta era, para eles, uma premissa básica, mas a resposta variava de seita para seita. Segundo os cátaros, o propósito da vida do homem na Terra era transcender a matéria, renunciar para sempre a qualquer coisa relacionada com o princípio do poder e dessa forma atingir a união com o princípio do amor. Segundo outros, o propósito do homem era reclamar e recuperar a matéria, espiritualizá-la, transformá-la. É importante notar a ausência de um dogma. Doutrina ou teologia fixos. Como na maioria dos desvios da ortodoxia estabelecida, havia apenas algumas atitudes definidas e foram flexíveis, e as obrigações morais pertinentes a essas atitudes eram sujeitas a interpretações individuais. Aos olhos de Roma, os cátaros cometiam sérias heresias ao considerar a criação, em nome do qual Jesus
supostamente havia morrido, como intrinsecamente má. E ao considerar que Deus, cuja palavra havia criado o mundo no início, era um usurpador, sua mais grave heresia era, contudo, a atitude em relação ao próprio Jesus. Se a matéria era ao Jesus encarnado e ainda ser o Filho de Deus. Para alguns católicos, ele era totalmente incorpóreo e fantasma, uma entidade de puro espírito. E é claro, não poderia ter sido crucificado. A maioria dos casos, no entanto, para ter considerado um profeta como outros, um ser mortal, que em nome do princípio do amor morreu na cruz. Em suma, não havia nada de místico, de sobrenatural, de divino envolvendo a crucificação. Muitos pareciam duvidar de que ela tivesse mesmo ocorrido. Para os cátaros, eles eram Jesus, assim como para mim, era um grande filósofo, um grande profeta, um grande homem, um ser imenso que pela sua meta de divulgar o bem comum, de praticar o amor próximo, deixou-se ser crucificado para poder, por meio, ele sabia que as pessoas tendiam a ir atrás daquelas pessoas que eram perseguidas e deixou-se morrer para que a filosofia humanitária dele fosse propagada o mais rápido possível. Mas para isso ele era rei de judeus, né? Ele poderia ter ido para aqui, para as Américas, ficar aqui nos territórios de Salomão, né? Na América do Sul, na América do Norte, mas deixou-se ser crucificado. Então, e deixou toda a sua linhagem, seus descendentes, né? E isso incomodava a Igreja Católica, entende? E eu tenho um pensamento, eu, Maxwell, não estou falando aqui nem do livro O Santo Grau e a Linha Sagrada, nem tampouco dos cátaros, certo? Eu, Maxwell, assim como pensava quando eu fui templário, de 1258 até 1314, quando fui queimado na fogueira de Filipe, o Belo, sempre achei absurdo essa criação do demônio. Um Deus que criou um demônio eternamente condenado ao mal e a fazer outras pessoas caírem no erro para irem para o inferno eterno. Bom, eu sou um pai de 2 filhas e eu jamais, em tempo nenhum, contrataria uma pessoa para ficar acabando com a autoestima das minhas filhas, acabando com a psique das minhas filhas, induzindo as minhas filhas à criminalidade e ao mal. Eu, humano, imagino o grande arquiteto do universo que é Deus. Ele jamais criou um filho para atormentar outros filhos. Isso foi uma interpretação errada de Moisés, né? Moisés atribuiu a Deus as suas qualidades, como eu venho sempre falando aqui nesse canal. Então, Moisés, um homem muito bruto, né? Muito sedento de poder, atribuiu a Deus a sua personalidade e criou um código moral que o grão-mestre Jesus, o rei dos judeus, veio, como ele mesmo disse, veio para mudar a lei. E a partir daquele momento, a filosofia era o amor, não o castigo eterno. De qualquer modo, todos os cátaros repudiavam veementemente a significância tanto da crucificação quanto da cruz, ou por considerarem essas doutrinas irrelevantes, ou porque Roma as exaltava tão ferozmente, ou porque as circunstâncias brutais da morte do profeta não merecia adoração. Eu também concordo com essa parte, Cátara, porque é o seguinte, é como se nós falamos de rituais satanistas.
Aí vamos fazer um ritual satanista, uma magia negra com o profeta Jesus, com o rei dos judeus. Ao adorarmos um sacrifício humano, um assassinato humano, nós estamos expelindo egrégoras